Olá, mais um Entre Gêneros. E hoje nós temos a honra de estar aqui presente conosco o Guilherme Palese, o Guipa. O Guipa é um jornalista esportivo que decidiu confrontar a cultura machista. André, quem é este Guipa? Conta um pouco pra gente. Eu acho que o Guipa, na minha opinião, o Guipa tinha que estar na capa da Forbes, o homem do ano. Pra mim, o Guipa é uma das grandes personalidades. Irmão, tô te falando, não é porque você tá aqui, bicho. Você, pra mim, cara, é uma das grandes personalidades da vida cultural brasileira. Porque é muito pesado, muito sério, um sujeito que consegue se auto-implicar. Todos nós, homens nascidos nessa sociedade, somos machistas, né, Guipa? Uhum. É muito sério quando um sujeito decide fazer um movimento de autoimplicação, de autocrítica, e dizer: queridos, está tudo errado. Nós, homens, precisamos fazer uma autocrítica e parar com esse negócio. As mulheres estão sendo mortas tão somente por serem mulheres. Porque muitos homens não aceitam que mulheres não são nossas propriedades, né? O patriarcado, aquela coisa toda, né? Então, para mim, o Guipa, viu, Gi, é uma das figuras mais importantes da vida cultural brasileira. Cada vez mais homens têm de conhecer o Guipa e pensar nas coisas que ele fala, nas provocações que ele faz, nas denúncias que você faz, Guipa. Tem que ter culhão para fazer o que você faz, né? E sobretudo porque você é de um mercado do jornalismo esportivo que é, né, absolutamente masculino, né? Sem dúvida. Então eu queria começar te perguntando, Guipa, como é que você despertou para isso? Como é que você começou a fazer o que você está fazendo agora? Cara, primeiro, obrigado pela apresentação. Fiquei muito contente de ouvir isso de vocês. Duas referências, Gil, André. Obrigado pelo convite de estar aqui. Eu acho que mais do que culhão é amor. É amor pela minha mãe, é amor pela minha mulher, é amor pela minha avó, que me ensinou. Amor pelas mulheres. Eu vivenciei violência doméstica na minha casa, não com meu pai, mas com o meu tio, que bebia e batia na minha tia. E eu sempre via meu tio e minha tia, o tratamento que meu tio dava para minha tia, o tratamento que meu avô dava para minha avó e que meu pai dava para minha mãe. E eu optei pelo lado correto. O lado de você não agredir uma mulher, o lado de você respeitar uma mulher, de você proteger uma mulher. Eu vejo o homem hoje com uma posição dentro da sociedade que não é a posição de ser maior ou mais importante do que a mulher, mas sim de proteger a mulher. A mulher ser aquela razão e o homem o coração. O coração de um cara de verdade que protege aquela dama que você tem do lado. Seja sua namorada, seja uma amiga, seja uma mãe, seja uma avó, seja uma mulher. Então, quando eu escuto pessoas falando a respeito disso, desse meu trabalho, eu digo assim: que sociedade doente que a gente vive. Eu não me valorizo por isso, porque eu percebo que... eu sinto que o que eu faço é o óbvio. Só que nessa sociedade doente que a gente vive, o óbvio tem que ser propagado. Isso que me deixa assim, ao mesmo tempo que feliz de estar sendo reconhecido, mas ao mesmo tempo me questionando. Por que o óbvio tem que ser propagado? As pessoas não enxergam que o que eu estou fazendo não é nada além do que o normal dentro de uma sociedade que evoluiu e que as mulheres elas conseguiram o espaço delas e merecem respeito? Perfeito, perfeito. E aí ele traz um ponto, pessoal, muito interessante, porque a gente tem falado muito sobre isso da questão da evolução, né, da humanidade. Mas a sensação que dá é que a gente evoluiu, né, Guipa? E assim, ele falou da questão do óbvio, né? Mas a gente tem sempre que falar, porque o óbvio muitas vezes não é percebido, ele não é entendido. A gente nunca viu tanta violência contra a mulher. E nós, mulheres, hoje temos que protagonizar isso, esse debate, né? E ao mesmo tempo que a gente percebe que o homem, ele resiste a isso. Então é muito interessante a gente ver você falar sobre isso, do óbvio, gente. O óbvio não é óbvio, né? Precisa ser repetido. Então, eu acho que, assim, nós vivemos numa sociedade doente, né, do ponto de vista mental. Eu sou psicanalista, então não tenho como eu não falar sobre isso, né? E eu acho que as mulheres procuram se perceber mais, procuram se tratar mais nas clínicas. Eu sempre vou trazer esse dado aqui, porque isso é real. E os homens tendem a fugir disso. E aí eu queria que você falasse um pouco, Guipa, pela sua experiência, que você já falou do momento que você entrou. Você é do esporte, né? O Perfeito. Esporte é muito masculino. Mas também tem o esporte feminino. Perfeito. Né? Como
que é para as mulheres do esporte feminino? O que tipo de violência, se você já presenciou, ou preconceitos, que também deixa de ser, né, uma violência, né, também sim. Conta pra gente um pouco esse aspecto do feminino no esporte. Como é que é isso? Perfeito. Só em relação a como eu entrei nessa linha de defesa das mulheres, eu tinha um programa numa academia chamada Ironberg, que era um podcast. E nesse podcast eu fui entrevistar um cara que era Red Pill. Eu nem sabia o que era Red Pill, que são esses masculinistas. Eu achava que ele se intitulava Red Pill porque o nome dele, o apelido dele era Red Pill. E aí na primeira pergunta que eu fiz, ele questionou licença maternidade. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas peraí, será que esse cara nasceu como de chocadeira? Porque como que esse cara questiona licença maternidade? E foi debatendo com esse cara, porque era para ser uma entrevista, onde eu perguntava para ele e ele me respondia. Essa entrevista virou um debate, e esse debate viralizou. E aí eu percebi o quanto que as mulheres precisavam de uma voz masculina para defendê-las e protegê-las, porque não é uma briga da mulher contra o homem, é uma briga do homem contra o homem. Sim. É o homem do bem falando assim, vem cá, fica atrás de mim que eu vou te proteger e eu vou pegar e bater de frente com esse vagabundo aí que tá propagando mal para as mulheres, que tá propagando o machismo, o ódio, e o pior de tudo, a desinformação. Eu acho que o grande problema de tudo isso que a gente vive hoje é a falta de cuidado com o que é propagado. Ou falta de cuidado ou falta de boa vontade, porque eu percebo que tem muita gente que propaga denúncias como se toda semana tivessem denúncias envolvendo falsas denúncias de mulheres ou mulheres que matam os homens. Simplesmente os caras ignoram todos os casos de feminicídio. Quando aparece um caso que envolve o homem como vítima, esses caras, eles propagam dentro do grupo deles e começa a ter uma proporção muito grande em cima daquela notícia única, que muitas vezes é uma por semana, uma a cada 15 dias, mas se transforma em algo gigante na cabeça das pessoas ignorantes ou de má fé, e aí as pessoas começam a questionar, será que mulheres morrem mais do que homens? Como o Casarré fez, de serviço. O cara é um ator da Globo, o cara quer fazer um curso de homem para homem, beleza, se você quer pagar os 4 mil reais, eu acho você um otário, mas se quer pagar, tá tudo certo. Agora, trazer informação que não é verdadeira, isso, cara, só atrapalha a evolução. Então, sobre essa questão do futebol, voltando à sua pergunta, eu acho o seguinte, o pior preconceito e o pior ato do homem em relação ao esporte feminino é o preconceito psicológico, é a violência psicológica. Então, lugar de mulher não é no futebol. Futebol, jogo de futebol feminino é chato pra caramba, não tinha que existir. Eu já vi comunicadores falando a respeito disso. É claro que a qualidade do futebol masculino, até pelo tempo que o futebol masculino existe comparado com o futebol feminino, e também a estrutura que existe do masculino e feminino, é claro que a qualidade do futebol masculino é melhor. Porém, eu acho que as mulheres hoje, elas têm muito mais vontade de representar a nossa seleção do que os homens. As mulheres hoje, elas sentem muito mais uma derrota e valorizam muito mais uma vitória, se tratando do futebol, do que os homens de hoje, que só pensam na parte financeira. Então, para mim, o grande problema dessa ideia do esporte feminino, principalmente se tratando do futebol, é que existe o machismo enraizado, e esse machismo trabalha na parte de alguns para cima das mulheres de uma maneira prejudicial, porque diminui a luta das mulheres, ataca através de violência psicológica, e aí as mulheres são afetadas. Não só as mulheres, porque tem pessoas que, por exemplo, eu quero patrocinar o futebol feminino. Aí eu vejo que os homens não abraçam, que os homens criticam, eu não vou colocar o dinheiro lá porque, de repente, eu não vou obter o sucesso. Eu perdi 2 patrocinadores quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo. Um era uma Bet e um era uma marca de roupa esportiva que falaram pra mim assim, seu conteúdo, Gui, tá muito mais voltado pra mulher agora e não é o nosso público. E aí eu fico besta, porque eu queria que essas empresas falassem assim, da hora o seu conteúdo, nós vamos abraçar, nós vamos trabalhar em cima do que você tá pregando e vamos trazer mulheres para perto da gente. Porque o único jeito da nossa sociedade evoluir é com a junção tanto do homem quanto da mulher, trabalhando em cima do bem da nossa sociedade, em prol da sociedade melhor. Mas a gente não vê isso, a gente vê a polarização na política, no gênero, no futebol, na religião, e isso só prejudica a gente. Pois é. Você falou do Casarré, né? Ele teve a desfaçatez de dizer naquele programa, e foi o corte que pegou, né? Ele disse assim, mais homens matam mulheres do que mulheres matam homens. Sim. Ele é um cretino. O que ele fez? Ele pegou os números do feminicídio, que são 1.470 em 2025, e comparou com os números dos homicídios comuns. Ficou completamente errado. 1.470 feminicídios não significam o total de mulheres assassinadas ano passado, inclusive por homens. Mas aí esse corte fica, né, Guipa? Sim. E as pessoas acreditam, vocês estão, enfim... Mas eu posso te falar, foi bom que o Casarré falou isso, sabe por quê? Porque esse conteúdo que o Casarré trouxe é um conteúdo que é falado praticamente
todos os dias por machistas, por caras que fazem parte dos grupos Red Pills, por caras que fazem parte dos grupos masculinistas. Eles não interpretam da maneira correta essa informação. Eles fazem exatamente o que você falou. Eles pegam o homicídio, comparam com o feminicídio e saem propagando isso. Eu já vi em vários programas, podcasts, não, porque esses números aí em relação às mulheres, homens morrem muito mais do que mulheres, só que eles não sabem analisar a tabela, ou analisar o gráfico da maneira correta. No homicídio, homem morre por homem, homem morre por crime organizado, homem morre por traficantes, por agiotas, por grupos de pessoas, por briga de trânsito. Então o homicídio nunca vai poder ser comparado com o feminicídio. Nunca, porque não cabe essa comparação. Só que eles ignoram. E o Casarré, colocando essa pauta em jogo, tomou uma proporção muito maior do que, por exemplo, se o Red Pill falasse isso. Que fala. Verdade. Então, por um lado foi bom, porque ele falou sobre isso, só que veio muita gente, inclusive eu falei, você falou, né, sobre essa informação errada, esse fake news que foi propagado. O problema é que a gente tem que combater a desinformação, porque uma mentira contada 1000 vezes na cabeça de vagabundo vira verdade. Então, quando a gente vê uma mentira, a gente tem que bater e tem que se unir. Eu percebo que o que falta pra gente conseguir vencer esses caras, é a união dos homens do bem. Eu percebo que esses caras são muito unidos. Muito unidos. A ponto de você falar de vir um monte pra defender numa postagem na rede social, num vídeo no Instagram, numa live no YouTube. Só que a gente não faz isso. Verdade, né? O que falta é a união. A gente tem que se unir cada vez mais para defender as mulheres e bater de frente com esses caras. Quando eu comecei esse tipo de conteúdo, eu fui xingado, achincalhado, até por amigos. O que você tá fazendo? Você tá trocando a classe? Você tá protegendo outro lado? E eu falei, não, cara, porque eu vivenciei isso na minha casa, isso não é legal. E hoje eu percebo que eu tenho conseguido trazer mais homens para perto de mim, mas ainda é pouco. Tem muita gente que ignora. Muita gente não concorda com o conteúdo Red Pill, com o conteúdo masculinista, só que não posta. Simplesmente ignora. Até o dia que fizer mal pra família dele. Então você não tem que esperar acontecer alguma coisa com a sua família. Você tem que pegar e se unir às pessoas do bem para derrotar esses caras. Perfeito. E a gente falou também sobre, tem falado sobre, você trouxe agora, né, André, do acolhimento. Acolher esse homem, né? Porque você está falando porque sim, eu acho que também o homem, ele tem essa dificuldade, né, acho que o Casarré pegou esse filão, né, para os homens, né, para o curso de homem, que é ridículo, e é muito absurdo isso aí, mas enfim, vai ter quem paga. Mas os homens, de acolher mesmo, de trazer para esse acolhimento, porque às vezes eu penso também que esse homem que não concorda com os Red Pills, ele também fica numa situação, ele fica meio perdido, assim, no sentido, porque às vezes a pessoa não tem essa habilidade de falar, né? Nem todo mundo vai ter, e não tem também que ir para a rede dele, não é esse o caso. Mas é da gente também acolher, né? Eu tenho percebido isso também, porque tem homens que às vezes se retraem, né? Tipo, como é que eu vou defender? Eu não tô nem lá, mas eu também não quero, né? Porque tem isso também, né? O André até colocou aqui outro dia, eu achei tão interessante, que às vezes o cara olha e fala assim, puta, agora você virou a casaca, agora você tá metendo pau na gente, né? Porque os homens têm isso, né? Tem que ter personalidade. As mulheres, elas conversam mais entre si, né? Sim. Sobre as questões. Os homens, eles têm mais dificuldade. Com certeza. Né? O que eu penso, Gê, é o seguinte, cara, Eu acho que a partir do momento que você vende um curso para ensinar um homem a ser homem, para mim isso é charlatanismo. Então eu jamais vou fazer alguma coisa desse tipo, porque foge dos meus princípios. O que eu posso falar é dar dica, abraçar mesmo à distância, mas assim, dando informações e mostrando qual que é o caminho. E a melhor dica que tem, na minha opinião, é a seguinte, cara, não faça nada com os outros que você não gostasse que fizesse com você, sabe? Como que você trata as mulheres que te cercam? Do jeito que você trata as mulheres que te cercam, é um jeito que, por exemplo, você gostaria que tratasse as suas filhas? Pois é. A sua mãe? A sua irmã, as mulheres da sua família? Você trata as mulheres bem? Se você tivesse um genro, se você tivesse um amigo que se aproximasse da sua filha, se aproximasse da sua irmã e tratasse as mulheres do mesmo jeito que você trata, você ia gostar desse cara? É uma autoavaliação que a pessoa tem que fazer, porque não é difícil. Não, e eu digo isso porque também, exatamente... eu acho que você traz um ponto muito importante, porque às vezes esses homens, né, porque a violência, ela não é só a violência física, né? A gente está vivendo também um momento de muitas violências simbólicas, do ponto de vista invisíveis, né? Ou seja,
emocionais, né, que causam danos emocionais. E esses homens, muitas vezes, não olham para isso que você acabou de falar, para uma mãe, para uma filha, né? Então, o que ele está fazendo pode ocorrer com uma filha dele, Sem dúvida. com uma neta, né? Então, ou seja, isso é empatia. Nós precisamos ser mais empáticos, né? Esses homens, né? E porque é um exercício, na verdade, você está falando, né? Sem dúvida. E assim, eu vou falar uma coisa. Eu percebo que muitos desses caras que defendem as mulheres, ou defendem o pensamento das mulheres, ou a ideologia das mulheres, como era no passado, querendo tirar o poder de fala da mulher, querendo diminuir a mulher e trazer a mulher como era no passado, totalmente submissa, muitos desses caras defendem a ideia de que eles são cristãos e que eles estão seguindo o que está na Bíblia. Cara, eu sou batizado nas águas, eu sou evangélico, graças a Deus, eu tive que entrar na igreja evangélica para sair do vício da droga, eu tive problema com droga, tô há 5 anos limpo, e a igreja evangélica foi muito importante para mim. Mas eu costumo dizer o seguinte, depois que você começa a entender a Bíblia e começa a analisar as pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica, você começa a perceber que Deus é muito da hora, mas o fã-clube é muito ruim. O fã-clube é muito ruim. Então, cara, as pessoas elas têm o poder de querer julgar os outros. E a pessoa que é cristã e que leu a Bíblia, ela tem que ter consciência do quê? Cara, se Jesus vai voltar, não tem por que você ficar se metendo na vida do outro e apontando o dedo. Uma coisa é você aconselhar, que era o que Jesus fazia. Jesus transitava em todos os lugares com todo tipo de pessoa. Ele aconselhava, ele nunca colocava o dedo na sua cara e falava que você tinha que mudar. Ele simplesmente aconselhava. Se queria ouvir, beleza, se não queria. É o livre-arbítrio da vida. E o princípio básico da Bíblia é amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você acha que você tá seguindo os princípios da Bíblia, ou você se intitula cristão, julgando, propagando ódio pra cima das mulheres que não pensam igual a você, generalizando todas elas por causa de uma tatuagem, por causa que já tiveram relação com outros caras, porque tem filhos, sabe? Por que julgar? Sabe? Como que você se intitula cristão se você ofende o próximo? Principalmente a mulher que tanto lutou para ter espaço e poder de fala. Eu não acho que a gente tem que pegar e tratar a mulher como se ela fosse uma coitadinha, porque existem mulheres ruins também, mas eu penso da seguinte maneira, eu fui criado numa casa onde a mulher, na cabeça do meu avô, na cabeça do meu pai, que tratava as mulheres bem, a mulher tinha que ser protegida pelo homem. Então, mais do que nunca, você tem que respeitar todos, mas mais do que nunca a mulher, porque é aquela que você, como homem de verdade, tem que proteger. Então, quando eu vejo esse julgamento, esse ataque, esse dedo apontado para cima das mulheres, dizendo que é certo ou errado, julgando e rotulando as mulheres por causa de uma tatuagem ou porque já tiveram algum tipo de passado, eu fico pensando, que porra de cristão que é você? É isso aí, pois é. E sabe o que acontece, Guipa? Esse modelo da masculinidade hegemônica, né, do homem protetor, desde sempre foi muito confundido por muitos homens com controle. Proteger não é controlar. Proteger não é pegar essa mulher e prendê-la em casa e não deixá-la se conectar com ninguém. Aquele cara ciumento, doentio, possessivo, que em geral é o sujeito que mata, né? Ele não aceita que aquela mulher não é dele, ele acha que ele tem propriedade sobre ela, ele confunde a coisa do controle, né? Sem dúvida. Terrível. E uma coisa que a Gi disse, né? A lei do silêncio que impera entre nós homens também, né? Aquele negócio do que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso é um horror. Tem um grande absurdo. Mulher, sim. Sem dúvida. Nós temos que tentar mudar isso, né? Construir uma opção para esse patriarcado, essa masculinidade hegemônica que foi construída e que está matando mulheres. Sem né? dúvida. E que mata homens também, né, Gui? Com Aquela certeza. história, o sujeito, ele aprende em casa que homem não chora, que homem tem que ser o mais forte e tem que, se ele chorar, se ele mostrar fragilidade, ele vai morrer. Então esse cara briga no trânsito, a primeira coisa que ele faz é puxar uma arma e matar o sujeito, né? E matar o outro. Então, é um perigo isso, né? Sem dúvida, cara. Tem muita coisa equivocada nos dias de hoje. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer uma autoavaliação para ontem, porque a tendência é que isso cada vez piore. É o que você falou. Às vezes as pessoas, elas passaram por uma lavagem cerebral tão grande que elas não escutam aquilo que você tem para dizer. Uma parada que é muito necessária, que eu costumo dizer, e isso eu falo com total experiência de causa, uma das coisas que atrapalha demais essa evolução é não ouvir o outro. É aquela ideia de você não concordar com o que a pessoa está falando e você simplesmente pega e se fecha, ataca, ou até mesmo às vezes você não ataca, mas você se afasta e não escuta o que o outro tem para te dizer, sabe? Essa ideia de você manter a sua linha de raciocínio única, exclusiva e só ouvir pessoas que compactuam com a mesma ideia que você tem, isso é burro, porque nós evoluímos.
Eu já fui uma pessoa machista. Eu já fui um cara que já propaguei ódio, já fui um cara que falei frases machistas ou usei de expressões inadequadas. Nós evoluímos, nós somos pessoas que evoluem. Então acho que a gente tem que buscar essa evolução, você entendeu? As pessoas elas têm que ouvir, elas têm que tentar entender qual que é o lado do outro. E essa ideia que você tocou, André, da diferença entre controlador e o protetor, isso é algo que as pessoas não conseguem entender. Só falta eu desenhar na minha rede social, mas as pessoas, ou elas não querem entender, e entra nisso que eu tô te falando, de ficar com o cabresto e só ouvir aquela pessoa que compactua com a mesma ideia, ou então a pessoa ignorante mesmo. Porque a pessoa que é provedora, que é a protetora, ela vai chegar pra você e vai falar assim, Gi, eu tô contigo, nunca vai faltar nada aqui pra você, a proteção você vai sempre ter, se alguém fizer alguma coisa com você, eu vou estar à frente pra te amparar, mas eu acho importante você ter o seu trabalho, caso você queira, é importante você correr atrás e construir o seu império, porque a gente não sabe o dia de amanhã, você tem que tirar essa responsabilidade de você, de mandar na vida da mulher, de querer controlar a vida da mulher e passar a bola pra mulher. Ela vai decidir. Ela é apenas a sua namorada. Dela, né? Exato, ela é apenas a sua namorada. Ela é apenas a sua esposa. Ela não é sua, ela está com você. Então, se você é um cara que protege mesmo, a bola tá aqui. Me fala o que você quer fazer. Tem homens que falam assim, mas a mulher, ela não tem que sair de casa, porque você vê hoje como que tá a criação dos filhos. Hoje os filhos são muito mal criados, no sentido literal, porque as mulheres vão trabalhar. Mano, não dá pra você vender como verdade absoluta algo que funciona na sua casa, mas na minha pode não funcionar. Como é que eu posso chegar pra uma pessoa e falar assim, eu vou seguir o conselho daquele cara que disse que a mulher dele não trabalha se eu ganho um salário mínimo? Meu filho vai ter uma mulher dentro de casa, que é a mãe, só que não vai ter comida, porque não vai ter como eu sustentar aquela casa sem a mulher trabalhando comigo. E vamos supor que eu tenho uma vida ótima, sou classe A, sou rico, mas a minha mulher quer trabalhar. Quem sou eu pra tirar o poder dela de querer trabalhar? E aí tem um ponto importante que é assim, quando o casal tem filho, é o casal que tem filho, não é só a mulher. Então, ou seja, o homem também entra na relação. E aí a gente também fala sobre isso, né? A mulher também que decide, de repente, cuidar do filho, estar na casa, isso é um serviço que ela está fazendo. Ela não recebe, ela não tem nenhum direito adquirido. Então é como se ela fosse... Isso já é uma coisa de séculos. Então é como se nós mulheres tivéssemos a obrigação de criar os nossos filhos e os maridos são... backup, né? Não, tem que vir junto. Eu chamo de entrar na relação. Né? De repente tem homens e mulheres, a depender do momento da vida, que a mulher pode estar no mercado de trabalho em ascensão e o homem está mais para dentro e vice-versa. E tá tudo certo. E é uma opção da mulher. Exato. É a mulher que decide isso, não é o cara. Exato. E se você acha que mulher sua não tem que trabalhar, você não tem que arrumar uma mulher que estudou. Você não tem que arrumar uma mulher que está no mercado, quando você conhece ela, a mulher está trabalhando, você simplesmente quer tirar ela do trabalho quando você casar com ela, porque você acha que mulher sua não tem que trabalhar. Tá errado. Total. Busque uma mulher que seja compatível a você. Se pra você é assim que funciona, se você acha legal viver uma vida em 2026, que é a vida que o pessoal vivia em 1940, beleza, mas não queira mudar as pessoas. Essa ideia de você querer mudar as pessoas, isso faz muito mal. É isso que causa separação. Eu vejo as pessoas dizendo, hoje em dia a mulher... ela se separa por qualquer coisa, a mulher ela não consegue valorizar o casamento, não é isso. É que a mulher ela não vai aceitar ser mandada. Sabe, a mulher, ela quer ser protegida, mas não mandada. Não quer que ninguém mande na vida dela. A mulher fez 18 anos, saiu da casa do pai para ser mandada numa outra casa. E ainda não é só cuidar ou de repente aconselhar. É assim, é querer, na base da autoridade, na base do autoritarismo, coordenar os passos da mulher. E a mulher não tem que aceitar mesmo isso, cara. E essa questão de você não dar espaço para sua mulher construir o império dela, isso é algo muito problemático. Eu conheço várias pessoas que não se separaram ou que não se separam porque tem na cabeça delas que não tem para onde elas irem. Porque elas perderam anos e anos vivendo essa função de mãe, sem querer ser apenas mãe. Exato. E aí na hora que quer se separar, ela percebe que não tem como se separar. Porque o cara ainda joga na cara, fala assim, você vai pra onde? Você não tem dinheiro pra nada? Como é que você vai se separar? Então o recado que eu dou pras mulheres, agora eu já dei um recado pros homens, né? Mas pras mulheres é o seguinte, não deixe de correr atrás do seu império, não deixe de construir a sua independência. Isso não vai fazer de você menos mãe, menos mulher, vai te fazer de você uma pessoa mais independente e menos manipulável para homem controlador. Porque o homem que é de verdade, ele vai valorizar demais uma mulher que trampa, que dá a ripa, corre atrás do seu, sabe? Porque, pra mim, casamento é a união, cara. É a junção das duas escovas de dente
em prol, mano, de cuidar bem do filho, caso queira que tenha um filho. E é isso para meu casamento. Teve época que meu pai ganhava mais, teve época que minha mãe ganhava mais, mas os dois sempre trabalhando. E não é por isso que eu fui mal criado pelos meus pais, muito pelo contrário. O que mais tinha era amor dos meus pais. Então acho que a gente tem que sentar e conversar. Quando o casal é formado, o que falta é a conversa, o que falta é a comunicação. Hoje em dia tem um monte de coach acabando com a vida dos outros e acha que tá, mano, aconselhando e auxiliando na vida dos outros. E não é. Esses coaches masculinistas, eles só atrapalham o relacionamento do homem e da mulher. E só atrapalham a vida do homem também, que acredita, e da mulher, principalmente também, de forma indireta. Porque eles querem aconselhar e vender verdade absoluta, e nenhum relacionamento é verdade absoluta. Exatamente. Porque nós somos, né? Nós somos... Existe toda uma subjetividade, né, na nossa mente. Então, ou seja, cada um vai sentir, vai perceber o amor da forma que, do seu jeito, né? Ou seja, às vezes a gente vai para um padrão de repetição daquilo que a gente teve na infância. Por isso que é tão importante a gente buscar terapia, né? Eu sempre vou falar assim, uma análise, uma terapia. É super importante, porque a gente vai se conhecendo, se percebendo, e a gente não está falando aqui, você falou muito de julgamento, né? E o único lugar que não tem julgamento é num processo terapêutico, porque a pessoa começa a se perceber nas suas vulnerabilidades, nas suas fragilidades, né? Porque tem toda uma subjetividade a mente, né? Nós somos sujeitos, nós somos donos das nossas questões, só que muitas vezes elas estão adormecidas, está no inconsciente nosso, né? E eu acho que você falou também uma outra coisa muito importante que eu acho que falta, né? É o diálogo. Total. Né? É o diálogo, porque as pessoas hoje, o amor, né? Ele é a base da construção, ele é construído. E eu acho que hoje as relações, o Baum fala muito isso, sociólogo já falecido, que as relações hoje elas são líquidas, né? As pessoas não dão esse tempo da construção do amor, né? Que é o diálogo, que é você poder olhar para a imperfeição do outro, andar junto, né? Então, acho que nós vivemos uma sociedade muito acelerada, né? De muita competição, e é por isso que a violência ela toma tanto corpo, porque o homem hoje ele se sente, a mulher saiu, se empoderou, e aí sim, ela não vai querer ficar naquele casamento, ela vai querer sair. Sim. Porque não é aquela mulher do passado, porque quando a gente olha para o passado, a gente teve muitas violências, né? Mulheres, vós, bisavós, que foram violentadas, mas ficaram quietas, apagadas. Hoje as mulheres não ficam mais. E sabe o que me assusta, André? Desculpa te cortar, é importante, senão eu vou esquecer. Tem gente que gosta de se meter na vida do outro, no casal do outro. Sabe, você tem um relacionamento onde você é submissa do seu marido, e aí você vê, por exemplo, uma mulher se separando de uma relação que ela não estava feliz, e ela chegou à conclusão de que ela tinha que se separar. Simplesmente essa mulher que é a submissa, ela começa a querer dar lição de moral pra cima da mulher que quer separar, ela começa a se meter na relação, ela tenta fazer com que a mulher mude de ideia, ela para de falar com a pessoa. Vamos cada um cuidar da sua vida? Vamos parar com essa ideia de querer mandar no relacionamento do outro? Você entendeu? Cara, não adianta, você não tá dando conta de cuidar do seu relacionamento. O que você tá querendo se meter no relacionamento do outro, cara? E, em geral, para fazer o papel de defensora desse patriarcado que precisa acabar, né? Você sabe, você contando isso, cara, dos seus pais, eu penso na minha vida, eu tenho 2 divorcios, né? Tenho 3 filhos de 2 casamentos. As minhas 2 ex-esposas sempre ganharam muito mais do que eu, porque são mais talentosas, mais competentes do que eu. E os meus 2 divórcios partiram das minhas 2 ex-mulheres. Eu ouço, o fulano não aceitou a separação. Bicho, você não tem o direito de não aceitar nada. Nada. A única coisa que eu fiz foi enfiar minha viola no saco e ir embora. E continuar, lógico, pai dos meus filhos. Eu vejo os meus filhos moram em São Paulo, os menores. Vejo toda semana. O meu filho mais velho agora mudou para Bauru. Passou numa universidade pública. E nós estamos sempre em contato, mas antes de ele mudar, a gente se via todos os dias. O meu papel como pai dessas crianças, o primeiro é respeitar e amar incondicionalmente as mães dos meus filhos. Com certeza. Porque elas são as mães dos meus filhos, amando-as. A única coisa que eu pude fazer quando elas pediram para eu separar foi dizer, legal, tudo bem, vamos embora. Eu não tenho direito de não aceitar nada. Sofrido pra cacete. Eu amava essas 2 pessoas como minhas esposas.
Mas eu continuo amando essas mulheres porque elas são as mães dos meus filhos. É outra história. Isso é um ato cristão. Isso é um ato cristão. Como é que você diz que é cristão? Como é que você diz que você é um cara da família se a sua esposa chega pra você e fala que não quer mais ficar com você, você fala que não vai aceitar? Cara, você tá tirando o livre-arbítrio da mulher, você tá tirando a liberdade de escolha da mulher. E a mulher, ela lutou anos e anos pra ter essa liberdade de escolha, esse poder de escolha. Eu sempre trago pra mim a realidade do que eu vivi. Cara, minha avó sempre foi dona de casa, meu avô ia trabalhar. Só que minha avó nunca chegou pra uma pessoa da idade dela que trabalhava e falava assim, nossa, você trabalha? Por que você faz isso? Você tem que ser submissa do seu marido. Cada um cuidava da sua vida. A internet, ela é muito boa em várias coisas, mas a internet também deu poder de fala pra um monte de louco. Pra um monte de gente que não construiu nada e que acha que tem o direito de pegar e se meter na sua vida. E se é uma pessoa que é esclarecida, a pessoa vai ver um conteúdo desse, não vai dar risada e vai sair fora, não vai ouvir. Agora a pessoa que não é esclarecida, ela vai pegar e vai começar a ser contaminada por aquele conteúdo. E aí começa a agressão, aí vai pro feminicídio, aí vira aquele bololô todo e aí estraga uma família, cara, por causa desse tipo de conteúdo. As pessoas acham que é apenas uma opinião e não é uma opinião. Quando você chega e fala assim, ó, mulher minha não vai pra academia com roupa curta, tem um monte de homem que deixava a mulher ir pra academia com roupa curta, primeiro que não tem que deixar nada, mas que achava normal a mulher dele ir com roupa curta pra academia. Quando pega um conteúdo como esse, o que ele faz? Ele começa a questionar, falar, mas por quê? Por que minha mulher tá indo com roupa curta? É verdade. O cara falou que mulher não pode ir com roupa curta porque outros caras dão em cima dela. Então eu não vou deixar minha mulher ir mais. Aí chega pra mulher em 2026 e fala, você não vai mais com roupa curta pra academia. A mulher fala, por quê? Aí começa toda a confusão. Então não é um simples conteúdo. Não é uma simples opinião. É um monte de macho tonto e escroto, desculpa a opinião, querendo se meter na relação do outro, entendeu? Sem ter conquistado porra nenhuma da vida. E vamos supor que o cara tem uma relação estável com a esposa dele. É ele e ela. Não é uma matemática exata. Se a sua mulher se sujeita a não treinar com homem, a não fazer uma tatuagem borboleta, a não dizer não pra você, a não ter vontade de sair de casa pra trabalhar, a ser totalmente submissa, é a sua mulher. Não queira que todas as mulheres sejam igual à sua. Eu não tô aqui questionando que sua mulher aceita ou não. Eu só tô dizendo que a mulher tem que ter liberdade e paz. Por que você tá questionando as outras mulheres? Cuida da sua. É isso aí, é isso aí. E quando existe, pior ainda, né, Gui, porque existe uma estrutura que diz para esses caras que é isso que é correto, que o correto é o cara sustentar a mulher, ser o provedor, ser o gestor. Só, bicho, que o mundo mudou. As mulheres, por conta da sua competência, do seu talento, ganham, em muitos contextos, mais do que o cara. Um grande percentual dos lares brasileiros que são mantidos por mulheres, né? Aí esse masculinista, esse guru masculinista diz assim, tá errado se você deixou a sua mulher trabalhar, enfim, você pode... Esse cara vai se alimentando de um ódio contra a mulher. Ele não tem ódio do patrão que o explora, ou do capitalismo, ou dele mesmo, né? Porque às vezes o cara é incompetente, né, bicho? No que ele faz, né, cara? Exato. Ninguém quer dizer assim, ninguém fala dos seus fracassos, né? Eu sou um bosta. Ninguém fala, eu sou um bosta. Por isso que eu ganho menos do que os meus colegas ou do que a minha mulher. Ninguém tem coragem de assumir, de falar dos seus fracassos. O LinkedIn, olha o LinkedIn, só tem talento, só tem sucessos no LinkedIn. Ah, eu comandei uma equipe e tal, não sei o quê. Nunca tem lá o cara, eu fui mandado embora. Exatamente. Cara, porque eu sou um pau naquele lugar, então, você entende aquela história? Aí o guru diz assim, a culpa é da mulher que não te obedece. Uma vergonha, uma cara. Distorção perversa. É uma vergonha, cara. É porque nós temos dificuldade de encarar a nossa insignificância. Porque nós temos, nós somos, né? Ao longo da vida, a gente é rejeitado, a gente é insignificante, a gente tem a insignificância no sentido de que, assim, nem sempre a gente vai significar algo tão importante para alguém. Então a gente tem que lidar com essas questões que é a frustração. Então quando um cara chega lá e fala assim, de repente é um o que é fracasso para você pode não ser para mim. Só que quando você coloca no LinkedIn isso, o que isso está sendo mostrado? Você está vendendo uma autoimagem. É tudo pela imagem, né? Então quanto mais você tem um discurso aí dentro de uma sociedade que aceita, você está dentro do padrão. Quando você faz um discurso que ele é um discurso mais real, você vai ser visto como agressivo. Sim. Né? Então, assim, a gente distorce as coisas, né? Então é difícil, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que saber lidar com as nossas questões. Então,
nem todo mundo vai gostar da gente não vai ser sempre bom, a gente vai errar, a gente vai ter fracasso, o errar é o fracasso, mas é legal porque você aprende depois. A gente vai ser insignificante sim para algumas pessoas, a gente vai ter rejeição, né? Ou seja, a gente não é perfeito. A gente se avalia, a gente, não é? Então, e chega à conclusão do que é melhor para nós ou não. É melhor. E eu acho que a gente tem essa dificuldade enorme hoje de lidar com essa dicotomia. A gente quer sempre ser bom pro outro, aparecer bom. Bom pro outro, eu acho que esse é o ponto. Né? É querer a aprovação do outro, cara. O tempo todo buscando validação. Você entendeu? E isso, cara, na internet é algo que precisa ser controlado, que a gente precisa trabalhar em cima disso. Que você não vai ser mais aceito numa sociedade porque você segue o XYZ, que dá conselho de como ser homem, cara. Eu percebo que esses coaches, eles vieram na internet para tirar dinheiro dos caras que são caras preguiçosos, que são caras que não se valorizam, que são caras que não são estruturados psicologicamente. Porque assim, se você analisar, cada caso é um caso, eu vou continuar batendo nessa tecla, cada caso é um caso. Então assim, você vendo um conteúdo desse e você tendo um pouco de noção do que é a vida é de verdade, sendo um cara esclarecido, você vai chegar à conclusão se aquilo vale ou não pra você. O problema é que tem muita gente, principalmente no Brasil, que não tem essa noção de pegar e entender o que o cara tá falando, ou a pessoa tá propagando pra ele, e ver se cabe ou não na vida dele. Então às vezes a pessoa escuta assim, o homem de testosterona baixa deixa a mulher trabalhar na rua. Aí o cara ganha menos de um salário mínimo, o filho tá mais magro que o magro, passando fome, comendo pão com pão, mas ele escutou na internet que se ele deixar a mulher trabalhar, ele vai ser considerado um cara de testosterona baixa. Mas e o seu filho? Não importa, eu preciso mostrar pra minha casa que eu sou provedor. Mas você não tá provendo nem pra você não tá conseguindo comprar sua cueca. Como é que você vai falar pra mim que você é provedor? Então, não é feio você chegar pra sua esposa e falar, preciso da sua ajuda, vamos trabalhar? E não é feio a mulher pegar e falar assim, estou indo trabalhar pra ajudar meu marido. Gente, qual que é a maior educação que você pode dar para uma criança? Estrutural. Como é que você vai chegar e vai falar assim, eu fico dentro de casa aqui porque eu ensino meu filho a não falar palavrão, a ler a Bíblia todos os dias, tá, mas ele tá estudando aonde? No colégio público. Mas ele convive com quem? Com as pessoas da idade dele que são mais ou menos da mesma classe social. Cara, a rua tá corrompida. O que você tem que fazer é dar uma estrutura pro seu filho. Não importa se você está saindo para trabalhar. O importa é você ter uma condição financeira para você conseguir construir, junto com o seu filho, através do crescimento dele, o império dele. O foco é no filho. Quando eu percebo esses caras dando conselho para homens, eles esquecem da ideia que eles tanto defendem que é da família. Vira um conselho de homem para homem, foda-se o resto, desculpa a expressão. Dane-se a esposa, dane-se os filhos. Você tem que pensar em você, em ser o provedor, em ser o cara, em ser o macho alfa, em ser o homem de testosterona alta. E não é. Você não vai ser mais homem ou menos homem se você pedir ajuda. Você não vai ser mais homem ou menos homem se você virar o dono de casa por um tempo. Eu conheço vários amigos de homens de verdade que na pandemia simplesmente perderam emprego e falaram, amor, é o seguinte, pode trabalhar porque eu vou ser o dono de casa. Isso não vai fazer você menos homem ou mais homem. O que vai fazer você menos homem é você agredir uma mulher. É você trair uma mulher, é você fazer essa mulher sofrer e ela refletir o sofrimento dentro de casa, com os filhos lá dentro, vendo sua mãe chorar e você tendo que ficar quieto. É isso aí, bicho. Isso vai fazer você menos homem. E o que vai fazer também, eu vejo, nossa, você está trazendo muita coisa importante aqui do ponto de vista psíquico, né? Porque a gente vê muito hoje o homem, né? Os homens, eles... A doutora Thaís Cremasco falou uma coisa da tecnologia, né? Do machismo que está tão sofisticado que os homens, eles não só traem, né? Eles não só são desleal, como eles criam vidas duplas, né? Ou seja, eles traem a mulher original, depois arrumar uma outra e trai essa, e trai essa, e trai essa. É como se ele tivesse que provar que ele é aquele macho alfa, que é aquele cara, e só que ele banca para uma mulher original o cara da igreja, o pai, né? Então cria, assim, um ambiente, né, de um homem, ele vai adoecendo desde a matriz, mulher matriz, até a amante, depois a outra amante. Então é como se ele tivesse, como você diz, o controle de todas essas como objeto, né? Isso eu vejo muito. Necessidade de se autoafirmar, gente. Exato. Tem muito homem que trai, ele não tem nem interesse naquela pessoa. É que ele se sente tão abaixo da mulher que ele tem, com receio da mulher um dia pegar e trocar ele por alguma outra pessoa, que ele, instintivamente, ele começa a buscar outras pessoas fora da relação
Fraco, né? fraquíssimo. Buscar pessoas fora da relação para se autoafirmar. É um negócio assustador. Eu já vi e presenciei conversas do tipo, você é foda, você é casado, mas você passa o rodo em geral, e o cara fala assim, eu passo mesmo. Esse cara, ele tá pegando outras mulheres, ele tá se relacionando com outras mulheres, é muito mais pro ego dele e para mostrar pros amigos do que propriamente para se satisfazer. E isso, pessoal, é violência. A mulher que saca isso, eu falo muito sobre isso. A mulher que... Eu já sofri isso, tá? Eu já sofri isso, gente. Não é fácil, mulheres. Porque quando a gente tá no estado de apaixonamento, você fica cega, né? E a gente tem que, sim, ver os sinais, viu, mulheres? Mulheres queridas, prestem atenção. Porque tem sinal e às vezes a gente ignora. Viu? Porque nós não precisamos desses homens fracos, a gente precisa de homens que nos banquem, né? Ele até pode chegar e falar pra você assim, olha, eu sou mulherengo, a decisão é dela escolher se ela quer ou não estar com um homem mulherengo, mas é dela, então seja honesto. Nem isso esses homens são. Então são covardes, fracos, né? E isso é violência. Qual é o tipo de violência? Pode até ser crime a depender se ele fizer falsidade ideológica. Psicológica. Mulher tem que ir para terapia, tem que ir para psiquiatra, tomar remédio. E se ela quiser, ele tem que pagar o tratamento dela ainda. Então, gente, fique muito atento. Estado de apaixonamento é maravilhoso, mas não vamos nos cegar, tá? O início da relação é muito importante. Eu costumo dizer que as pessoas falam, início de relação é tudo love, tudo amor. Muito pelo contrário. Não. Eu sou da opinião que início de relação você tem que ser chato pra burro. Eu sou chato pra caramba no início da relação. A Lara tá aqui, ela pode concordar comigo. Por quê? Porque eu tenho que falar as coisas que eu não gosto. Eu tenho que pegar e falar, não gosto disso, disso, disso. Cabe a ela querer continuar comigo ou não. Eu tenho que falar, eu faço isso, isso, isso. Pode ser que você não goste, mas eu sou assim. Cabe a ela querer ficar comigo ou não. E ela também tem que falar pra mim o que ela faz, o que ela não gosta, pra gente chegar no denominador comum e ver se vale a pena dar sequência ou não. Às vezes a pessoa tá apaixonada, ela acaba aceitando tudo. E não é assim, cara. A pessoa não pode aceitar tudo. A pessoa tem que... Pra você ter uma relação, a primeira coisa que você tem que fazer é se amar. Primeiro lugar é você, segundo é uma foto sua, cara. Terceiro lugar é a pessoa que você vai escolher pra ter do seu lado. Isso não vai fazer de você um cara egoísta, não. Vai fazer de você um cara que vai se valorizar tanto que só vai entrar numa relação quando tiver 100% de certeza que é aquela pessoa. E quando você souber que é aquela pessoa, você vai tratar ela como uma rainha. E você falou uma coisa muito importante que é o sentido né? É o nosso sentido de si, que é o amor próprio, como conhecido, né? Mas essa busca é por mim também, a gente se percebe através do outro. Mas quando a gente é verdadeiro com a gente consegue ser verdadeiro com o outro. Sem dúvida. E aceitando tudo, entra numa situação dentro da relação que é o seguinte, no nosso subconsciente, a gente não gosta de tudo que é muito fácil. A gente não gosta de quando a gente percebe que aquela pessoa nunca vai te largar por nada. É do ser humano isso, a gente não valoriza. Então é importante a pessoa que está do seu lado sentir que o cara ou a mulher que está do lado é uma pessoa que se valoriza. Então você não pode pisar na bola, porque se você pisar, a pessoa vai partir, vai procurar outra pessoa e tá tudo bem. A gente chama isso de limite. Nós temos que saber colocar os nossos limites, Total. né? E deixar claros os limites, porque senão isso é até muitas mulheres, aqui eu faço uma ponderação, às vezes elas são vítimas de abuso, né? De vários abusos. Muitas vezes elas não conseguem sair dessa relação porque elas entendem que aquilo é uma forma de amor. E isso é um ponto que na clínica a gente vê muito. Por isso que nós não podemos criticar essas mulheres, né? Olha, já é a segunda vez que ela vem aqui, ela já apanhou, ela não tem... Não. Essa mulher tem dificuldade de se perceber. Ela entende que aquele homem vai mudar, que não sei o que, não. Então essa mulher precisa ser ajudada por nós mulheres para que ela procure ajuda psicológica, para que ela possa entender o padrão. Depois que ela começa a entender esse padrão de repetição que ela tem, ela vai aprender por esse limite, que é o que você está falando. Porque sim, nós temos que pôr os limites, todos nós, né? Eu penso, você sabe, Gi, assim, no trabalho que o Guipa faz, o que fica para mim, cara, é uma coisa assim, o Guipa é um sujeito que ouve mulheres
como nós, né, homens que tentamos ouvir mulheres, e que não passa pano. Nós não passamos, nós somos contrários àquela lei do silêncio, o pacto do silêncio entre nós homens. No futebol, né, Guiba, tem muito essa coisa do sujeito passar um pano pro ídolo dele ali, que é acusado de violência doméstica. Isso, e tal. é. Eu vi recentemente o Guiba falando na TV, no programa, sobre um jogador famoso que preso por, né, uma violência absolutamente abjeta contra uma menina numa situação, se manifestou lá de dentro, tal, contra o... Um absurdo, né? Uma coisa, né? E há homens que defendem muitos, essa coisa. Muitos. Terrível, né? Bom, eu vou falar quem que é, o Robinho. O Robinho, ele foi condenado, e com razão, ao caso de estupro. As pessoas têm que entender que o estupro... Quando eu me vi como gente, eu entendi o que era o mundo, eu via o estupro como uma situação tipo o maníaco do parque. Que era aquela a pessoa que colocava o cara dentro, a mulher dentro do porta-mala, batia na mulher, violentava ela sexualmente e jogava no mato. E a gente tinha esse pensamento do que era o estupro. Hoje em dia, o estupro mudou. E graças a Deus mudou. Se a mulher falar não pra você na sua cama, você tem que pegar e colocar sua roupa e já era, pai. Você não tem que ter uma relação com aquela pessoa. Se você tiver, é estupro. Então as pessoas hoje, elas acham que, não, porque ele não bateu na mulher, ele apenas pegou e forçou um pouco a barra. Não existe forçar a barra. E o Robinho tem um áudio dele que comprova o que ele fez. Ele é sujo. O que ele fez foi sujo. E aquele vídeo foi muito mais pra criticar a emissora que eu trabalho do que propriamente o Robinho, porque eu achei um grande absurdo colocarem uma chamada no programa, uma manchete no programa, falando, porque o Robinho ficou indignado com o fato do filho dele ter tomado um tapa na cara. Eu falei assim, como pode uma emissora do tamanho da RTV dar palco pra esse louco? E aí os caras que são os caras que defendem o Robinho, que é uma coisa de maluco, como é que alguém defende o Robinho? Sabe? Começaram a me atacar dizendo, é pai. Como que você tá tirando a dor do pai? O pai ama o filho. Aí eu falo o seguinte, se fosse pai e pensasse no filho, ele não corria o risco de estar preso por um crime como esse. Ponto. Ele não tinha que estar na balada estuprando uma menina, ele tinha que estar em casa cuidando do filho. Acabou. Exatamente. Acabou. Perfeito. Sabe? As inversões de valores que existem aqui na nossa sociedade é algo gritante e na maioria das vezes acaba espirrando pra cima da mulher como vítima. O que a mulher fez pra tomar 80 socos? O que a mulher fez pro cara pegar, se matar e matar os 2 filhos, igual aquele caso lá do governante lá de Minas Gerais. Cara, é um grande absurdo. E aí entra de novo na questão da desinformação. Quando aquela notícia do cara que matou as 2 crianças, depois se matou lá em Minas, saiu essa notícia da morte dele, começaram a falar que ela tinha sido flagrada traindo o cara. E o cara ficou revoltado e fez o que fez. Só que ela já estava separada do cara, o cara não aceitava a separação, e sabe qual foi o motivo pelo qual ela pediu a separação? O cara traiu ela. Só que essa informação que é verdadeira nunca chega, gente. Nunca chega. É um negócio absurdo. Isso. E a mulher fica sempre sendo a culpada. Né? Ela até se sente, né? Ela até fica louca. Ela fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Será que eu tô louca? Né? Eu acho que qualquer mulher independente, se ela quiser sair nua na rua, nenhum homem tem o direito de atacá-la. Exato, né? exato. É o direito que ela tem de sair nua e ninguém tem que atacá-la. Não é não. Com certeza. E você falou sobre não passar pano. Eu também não passo pano pra mulher que é picareta, porque tem mulher picareta. Claro, eu já caí em situações de falsa denúncia uma vez. A única vez que eu postei uma situação de falsa denúncia, a sorte é que sempre que eu posto, eu sempre fico uns 10 minutos esperando a repercussão do povo. E aí eu vi a repercussão falando, você errou, essa notícia é falsa. Eu arquivei o vídeo, entrei em contato com o advogado da vítima, que no caso era o vilão, teoricamente o cara me passou toda a informação, no final eu ajudei o cara que estava sendo acusado de violência, a menina tirou o processo, enfim, eu ajudei pra caramba no caso. Só que eu postei um vídeo falando disso. E os caras, que são os caras que defendem os homens, pegaram esse vídeo e falaram, olá, tá vendo como existe falsa denúncia? O próprio feminista, que eles me chamam de feminista, caiu no conto das mulheres e tal. É bizarro. Essa questão da desinformação, enquanto a internet não for regularizada, a nossa luta vai ser uma luta embrionária. É isso aí. A gente não pode achar que é normal o Casarré, do tamanho do Casarré, chegar no programa de televisão da Globo e falar aquela besteira, para não falar bosta. Você entendeu? E não ser
contra-argumentado. Isso né, também cara? foi uma coisa. O Ismael estava lá, tentou, né? Enfim, Mas eles também não tinham informação. Exato, é isso que eu falo, a gente precisa ser mais bem informado. Não é porque o cara trabalha na Globo há 200 anos e ele faz matéria jornalística boa, que ele pode pegar e se dar o luxo de falar sobre temas sensíveis como esse. Isso aí, Teria que estar mais preparado. Com certeza. Se eu tivesse numa mesa, você pode ter certeza que eu ia questionar eles. Pois é. Sabe? Essa ideia que os caras vendem como verdade absoluta, grupos de homens ensinando homens a ser homens. Cara, o curso do Casa Raia, vocês têm noção quanto custa? É R$4.600 para você pegar 3 dias de imersão e aprender a ser homem. Velho, mas é um negócio assustador. Se fosse na época do meu pai ia dar risada desses caras. E hoje esses caras são tratados como rei. Aquele Legendários que sobe o monte lá, o homem traiu a mulher, agrediu a mulher, fez tudo de ruim dentro de casa, aí resolve subir o monte. E aí sobe o monte, gasta R$7.000 para subir o monte, passa frio, passa fome e volta recuperado. Pô, você tá vendendo a fé do outro. Como é que você vende a fé de um homem? É uma fantasia, bicho. É uma fantasia. É uma fantasia. Né? A gente está vivendo um mundo na fé. Mas você disse no começo, né, que a gente está vivendo da questão parece que a gente está evoluindo, né? Embora, né, enfim, a gente está evoluindo. Mas eu acho que a humanidade ainda precisa de muito exercício. Né? E o Guipa, eu quero te agradecer mais uma vez e dizer o seguinte, cara, eu rezo e torço, cara, para que a sua mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Eu admiro o seu trabalho, concordo, enfim, com todos os seus questionamentos, com a sua postura combativa, tal, enfim, conte conosco, né? Sim, Guipa, sempre, conte conosco. Cara, conte conosco. O programa ele tá no 6º episódio, né? Pois no 6º episódio a gente está uma tentativa, né, de falar sobre isso. A gente está muito entusiasmado. A gente também quer trazer com um foco educacional, né, André? Porque a gente percebe que tem muita desinformação e a gente aqui quer contribuir um pouquinho, trazendo pessoas como você, com seu poder de voz, né, de bom senso. E sim, a gente quer também acolher esses homens, né? Eu acho que a gente não precisa fazer curso nenhum, não. Homem não precisa de curso, não, gente. Não precisa de curso, não. O André, ele tem uma pegada aqui que eu adoro muito. O André, quando conta como você... Assim como o Casa Ré tem o farol e a forja... Eu quero fazer a vergonha e a cara. Exato. Não é, Gui? Lógico. Vergonha na cara, gente. Cara, eu tô na minha rede social. Vamos ler, né, André? Eu acho que só ler basta. Eu acho que é fundamental. Você buscar informação é fundamental. É não fechar os olhos para outra informação que vem sem ser daquelas pessoas que você compactua. Eu falo o seguinte, cara. Eu tô no meu Instagram, eu tô na minha casa, eu tô na Rede TV, eu tô em diversos lugares aberto a escutar alguém chegar para mim e falar assim, pô, não concordo com você, vamos conversar? Cara, nunca aconteceu isso. Isso me entristece. Sabe por quê? Porque eu queria muito que alguém chegasse e falasse assim, Guipa, eu sou um Red Pill, olho no olho. Eu não ia bater ninguém, eu queria conversar mesmo. Eu sou um Red Pill, eu não compacto com você. Eu falava, vamos sentar, vamos conversar? Porque eu acho que ali eu consigo catequizar o cara. Perfeito. Mas ninguém faz. Esses caras, eles propagam esses conteúdos, mas eles não têm orgulho do que eles fazem. É um negócio bizarro. Se eles tivessem orgulho... Cara, você é palmeirense, você encontra o corintiano, você vai falar assim, eu sou Palmeiras e meu Palmeiras é melhor que o seu Corinthians. Os caras não. Eles têm esse conteúdo, a gente sabe que é um grupo grande, mas eles não aparecem. Por quê? Porque eles não se sentem confortáveis para falar sobre o tema. São covardes. Né? Covardes, cara. Covardes, então eu tô aqui para ajudar vocês. Sabe, eu tô aqui para ajudar vocês. Se vocês um dia quiserem conversar comigo numa boa, a gente conversa numa boa. Sem ser numa boa também, eu tô à disposição do jeito que vocês quiserem. Mas assim... Converse, tente buscar o outro lado da moeda. E eu fico muito contente toda vez que eu vou no podcast ou encontro pessoas esclarecidas como vocês que falam sobre esse meu trabalho, porque não é fácil, cara. Eu vou falar pra vocês. A Lara tem acompanhado de perto, tem dia que eu tô estressado, que eu não posso ouvir uma voz alta, é muita energia pesada, é muita informação pesada. Eu queria só, então, esse é um ponto que eu queria te perguntar, como é que você, eu tava até aqui na minha listinha e você trouxe agora pra não esquecer. Como é que você dá conta disso, né? Porque eu imagino, eu vejo até a nossa... porque a internet ela é avassaladora, os haters, né? Os haters. Como é que você lida com isso? Porque deve ser pesado mesmo, né, Gui? Cara, pior que os haters são as notícias. Porque os haters, assim, se você parar para analisar, são os haters que fazem a gente também, muitas vezes. Porque as pessoas que gostam do nosso trabalho, por exemplo, o André me segue há muito tempo, mas ele não comenta em todos os vídeos meus. Ele observa. Eu a mesma coisa com ele. Eu não comento todos os vídeos deles, mas os haters estão sempre lá. E quando os haters estão lá, os nossos fãs, eles também estão nos defendendo.
entendendo? E aí começa essa movimentação. E pra mim o que interessa é a propagação do meu conteúdo. Não importa os haters. Eles estão lá mandando mensagem, vai divulgar pra mais gente. De repente eu consigo abraçar um ou dois que tava meio perdido. Beleza, legal, então agradece. Agora o que mais me pega são conteúdos pesados. Os conteúdos pesados tem muitas vezes que eu falo assim, mano, como que eu aguento? E eu sei como que eu aguento, é Deus. Porque no momento mais difícil da minha vida eu me entreguei a Deus e eu falei, Deus, se eu sair desse momento que eu tô vivendo, dessa dificuldade que eu tô passando, dessa adversidade que eu me coloquei nela, eu tô à disposição de ser usado pelo Senhor da maneira que o Senhor quiser. E as coisas aconteceram de uma maneira tão leve e tão natural, eu não fui atrás, que não tem outra explicação. É Deus. Quando eu tô mal, quando eu tô triste, quando eu tô fraco, do nada vem alguma mensagem, seja de uma pessoa que me acompanha, seja uma mensagem subliminar, porque Deus comunica comigo, seja um encontro com um familiar, e que muda na hora a minha ideia, o meu pensamento. Eu imagino que você, né, nos seus, eu acompanho você também, os vídeos, as notícias são muito pesadas. Muitos. Né? É muito triste a gente ver. Você publicou hoje, você está sempre publicando lá do estupro, né? É bizarro. Eu tenho, às vezes, eu me implico muito, eu sofro muito, eu tenho, assim, né? Uma questão forte comigo eu tenho, tipo, às vezes eu não consigo, e eu fico vendo vocês, né, que trazem mais esses conteúdos, assim, do dia a dia, é bem pesado. E não tem como não fazer. Às vezes as pessoas questionam, pô, eu vou parar de seguir porque é muito conteúdo pesado. Eu falo, gente, eu preciso fazer isso. E sabe por que eu preciso? Porque tem muita gente passando pelas mesmas coisas. Muita gente! E a gente vive uma sociedade da impunidade. O estupro é por minutos. Sim, praticamente todas as mulheres já foram abusadas. É impressionante. Crianças sendo estupradas por minutos. A gente vê os dados. É surreal, cara. É surreal. E sabe o que me entristece também, além de tudo isso que a gente está conversando, dessa questão da desinformação, desses homens aí que propagam o ódio, que estão tentando retroceder na sociedade? A impunidade, cara. A impunidade. É um negócio assustador. Tem casos aí que são bizarros e simplesmente o cara é pego em flagrante, passa, sei lá, um mês, o cara tá fora da delegacia, fora da cadeia, indo pra cima da mulher, indo pra cima da criança, sabe? E eu acho que esse tipo de notícia sendo propagada gera uma revolta pra cima da população que é necessária. Hoje eu vejo que é necessário a gente se revoltar com essas coisas e se unir com essas coisas, sabe? Pô, tem tanto escândalo acontecendo e escândalos que foram vencidos por nós pela movimentação de internet, cara. Mesmo. E outra, observar o que acontece ao nosso redor. Por exemplo, o caso do cãozinho orelha. Cara, pra mim foi o maior escândalo. Maior escândalo de todos os tempos, desde que eu me conheço por gente, esse caso do cãozinho orelha. Nossa. Porque pessoas envolvidas alegaram que existiam provas concretas que mostravam que o cãozinho tinha sido atacado por humanos. Exato. Quando descobriram que esses humanos eram filhos de pessoas poderosas de Santa Catarina, mudaram tudo. Eles forjaram exumação, gente. E aí eu fico pensando assim, imagina se a gente não tivesse botado a boca no trombone. Nós botando a boca no trombone, virou essa bagunça que virou. Mas incomodamos. Mas imagina se a gente não tivesse feito isso. Então nós precisamos se movimentar em relação a isso. Muito. E esse é o poder que a gente tem, né? Que as vozes de influenciadores bons, competentes, responsáveis. E isso é a tecnologia. Precisamos nos envolver, pessoal. É muito importante isso. Guipa, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês, pô. Obrigado. Você nos inspira e nos motiva a continuar falando, Exatamente, né? Guipa. As pessoas como você são fundamentais. Repito o que eu disse no início do episódio. Para mim, o Guipa é uma das personalidades brasileiras mais importantes do momento. Você para de falar isso, sabe por quê? Porque eu só tenho tamanho, eu sou manteigão pra caramba, lá sabe. Quando começa a falar, começa a lembrar da minha família, começa a pensar que eu já dei muito trabalho pra eles e hoje estou escutando um negócio desse, me arrepio inteiro, dá vontade de chorar. Mas é isso aí, André. Eu endosso o que o André tá falando, que você tá fazendo um trabalho incrível. E eu acho até por conta da sua própria história, maravilhoso. Com certeza, cara. Eu venci muito fácil o meu vício, sabe? Não muito fácil, mas assim, eu venci de uma maneira que outras pessoas não conseguiram. E eu tenho certeza que foi Deus falando assim, pô, esse cara aqui eu vou usar ele pro bem. Então eu vou tirar ele desse vício aí, eu vou deixar ele sofrer um pouquinho, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Ele deixa ele passar por um probleminha, um outro aqui, mas já eu vou tirar ele e vou fazer ele usar essa força dele pro bem. E eu me sinto hoje útil, cara. Isso é muito legal. Tem uma coisa que chama-se propósito. Sim.
esse é o propósito da sua vida. Sem dúvida. É lindo, porque se todos nós tivéssemos um propósito baseado no amor, talvez o mundo não estaria como está. Você sabia, Gi, que uma das coisas que eu mais me questionava até os meus 30 anos era qual é o meu propósito? Eu me questionava muito, cara. Porque eu via meu pai professor universitário de uma grande universidade. Minha mãe sempre trabalhou e sempre foi uma pessoa incrível. Meu avô e minha avó me ajudavam, mano, me ajudaram na criação. Todos com propósito. Eu falava assim, e o meu? Eu me questionava muito, cara. Eu me sentia um cara assim, meio sem propósito. E hoje, cara, vendo tudo isso que eu tô vivendo, eu falo, pô, hoje eu me encontrei. Fico muito contente. Então, assim, não tem como eu parar de fazer esse tipo de coisa. Não temos o direito de não tem como, esquece. É isso aí. É isso. Guipa, muito obrigado. Obrigado a vocês, pô. Foi muito legal. Amém todos nós. Foi mesmo. Muito legal. Obrigado a todos que A participaram todos. conosco. Por favor, ativem o sininho das notificações, né, Gi? Isso. Sigam, compartilhem o Entre Gêneros, sigam o Guipa. Sigam o Guipa, Isso aí. compartilhem. Muito importante, pessoal. Obrigada. Sejamos melhores. É isso. Amor como pudermos. Obrigado mesmo, de coração, gente. Estou à Obrigado, disposição Guipa. quando vocês quiserem Obrigada aqui. a você. Valeu. Obrigado, Obrigada a obrigado, você. gente. Até a próxima edição.